Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. É algo muito simples que o Senhor colocou em nosso coração. Nada que você já não saiba, mas eu quero dividir com você esse momento, declarando ao Senhor o nosso Salvador. Sabe, irmãos, a oficina de oração, o pastor Miquel tomou uma direção muito importante. Nós somos muito preocupados em chegar para pedir. E eu louvo a Deus pelo coração do nosso copastor, porque a gente precisa agradecer mais, ser mais grato ao Senhor. Faz toda a diferença, irmãos, quando a gente agradece. E no momento da oficina eu pude me lembrar de episódios da minha vida. Eu sempre agradeço a Deus, mas é muito bom quando a gente tem um momento como esse de oficina, onde nós somos chacoalhados pelo Espírito do Senhor. E eu me lembro de alguns episódios da minha vida, como por exemplo, há 47 anos atrás, uma mulher estava chorando no quarto, porque o seu filho havia nascido morto. E ali ela chora ao Senhor e pede a Deus para ressuscitar o seu filho, dar vida ao seu filho. Esse filho volta à vida e eu estou aqui, para louvor e glória de Deus. Então é motivo de agradecer. Me lembrei da minha mocidade, quantos livramentos o Senhor me deu, caminhando na presença do Senhor, vivendo todas as provações que qualquer jovem vive, vivendo todos os embates emocionais que qualquer ser humano vive. Ou você acha que eu já nasci pastor? Não, eu era pessoa como vocês, normal, criança, fazia bagunça, apanhava da mamãe, do papai, fazia arte, às vezes queria faltar aula, não, faltava aula para brincar no morro, brincava de soldado, porque minha infância eu queria ser um soldado, irmãos, não deixei de ser, né, do exército de Cristo, amém? Eu tentei a carreira militar várias vezes, tentei muitas coisas, mas o Senhor me impediu, não deixou. Eu fui reprovado, fazendo o teste de psicotécnica, né? Reprovado, irmãos. Eu falei, eu tenho cara de doido, mas não sou doido não. Me reprovaram, eu estava fazendo prova para S1 da aeronáutica. Porque eu queria ser militar, eu queria andar armado. Vocês não sabiam essa história do pastor de vocês, né? Eu era fissurado por armas. Ixi, eu gostava do negócio de arma. E eu gostava, sabia o nome de todas elas, irmãos. Mas o Senhor me deu uma. A mais poderosa de todas. Falou, você vai viver com essa. Eu te separei, te ungi desde o ventre. Eu te devolvi a vida para você fazer a diferença. Será que isso é só comigo? Eu sou um privilegiado? Ou será que você também? Nós somos um privilegiado do Senhor. Então, irmãos, agradecer conforme fomos orientados aqui na oficina de oração. Irmãos, precisa ser um hábito na nossa vida. A gente precisa agradecer mais. A gente precisa. Eu me lembrei do dia em que um 38 estava apontado na minha cabeça assim. E por incrível que pareça, era o meu próprio pai. Possuído por um espírito maligno, queria tirar minha vida. E ele puxava o gatilho e nenhuma bala saiu. Porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e livra. E meu pai não sujou suas mãos. Meu pai não derramou o sangue de seu próprio filho, não. Porque o Senhor naquela noite trouxe livramento. Então esse é motivo de agradecer. Eu me lembrei de tudo isso aqui. Eu fiquei, Senhor, que gratidão eu tenho a Ti. Obrigado, Jesus, porque naquele dia o Senhor salvou 2 vidas, a minha e do meu pai. Eu me lembrei do dia em que o Senhor atendeu o meu pedido de oração, porque quando eu era menino, novo ainda, eu orei e fiz uma cartinha para Deus. Eu falo isso nos atendimentos que eu faço para casais, principalmente para os solteiros. Fiz uma cartinha quando eu era mais jovem para o Senhor e disse, Senhor,
Eu oro ao Senhor e te peço, me dê uma companheira que seja serva do Senhor, que ame o Senhor acima de todas as coisas, que tenha compromisso, responsabilidade, fiel até a morte. Olha só, eu era um adolescente, eu escrevi essa cartinha para Jesus e Ele me deu a minha pedra preciosa. Está aí a Raquel, 22 anos casado, esse é motivo de gratidão, é motivo de agradecer ao Senhor. E aí me lembrei do dia em que estava eu, obreiro da casa, como um diácono, como a diaconisa Débora, parada aqui, cumprindo o meu ofício, e veio a palavra do Senhor como uma flecha na minha mente. Isaías 54:3, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação, e não impeça. Eu falei, opa, é um tema de uma mensagem, Deus está me dando uma pregação. Não era nada, Ele estava anunciando que eu ia ser pai. E aí eu não sabia, achei que era nova pregação, e eu fiquei com aquilo remoendo. Passou-se os dias, e a Raquel falou assim, amor, a menstruação desceu. Eu acho que você vai ser pai. Aí a ficha caiu e eu entendi a palavra. E o Senhor falou um novo tempo. É gratidão, motivo para agradecer. Quantas coisas boas fez o Senhor e continua fazendo. Me lembro do dia em que ela já nos seus 9 meses, e o Senhor me falou assim, batalha vai ser travada, porque Satanás quer levar a vida do seu filho e da sua mulher. E eu tive uma visão, eu via anjos e demônios e a maca com o corpo da minha esposa ali no hospital. E eu falei, Senhor, e eu calado. Alguns irmãos oravam comigo, mas eu estava ali. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor anunciou, que se cumpra a vontade do Senhor, mas aquilo que o Senhor me deu, eu não dou para Satanás. Está aí minha esposa viva, não morreu no parto, e está aí meu filho com 9 anos, com muita saúde, irmãos, porque às vezes eu não acompanho o Renan não, hein? Muita saúde, vale por 2, e glória a Deus por isso. É motivo de agradecer. E aí a gente não agradece. E aí a gente não se lembra. E eu quero te provocar nesse momento. Isso não é nem a palavra, irmãos. Não estava nem combinado falar nada disso agora aqui. Não estava nem não está no script do sermão, não. Mas eu estou muito tocado em falar, em dividir isso com vocês, porque a gente tem que ser transparente e pregar sobre a vida do Paulo, do João, do Pedro. É muito legal, está tudo aqui explicado na Bíblia. A Bíblia por si mesma, como o pastor Miquel nos ensinou hoje pela manhã, tratando dos ministros da palavra, ela por si mesma, ela se explica. Mas falar sobre a minha vida e a sua vida, é aqui que está o filler do negócio. É filler. Aqui está a graça de tudo. A gente precisa deixar uma história aqui, né? Então no pouquinho de tempo que a gente está caminhando junto, eu e vocês e eu, a gente precisa saber da história. Eu estou sabendo já a história do Andrezão, meu amigão, né? Conheci ele, é tio de João Lucas. Eu quero dizer para vocês que assim como eu estou conhecendo ele, o Ademilson, a Ellen, o Jadir, a Laizar, o Miqueias, a Cris, a Cláudia, a gente precisa deixar marcas em história. E a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo o porquê que cada um está passando sua aprovação, os seus momentos. Mas tudo isso é motivo de gratidão. Porque um dia andávamos nos vales da sombra e da morte. E hoje estamos sentados a uma mesa. A mesa que o Senhor preparou para os seus filhos. A mesa da comunhão, a mesa de princípios e valores. A mesa do ensinamento, porque estamos aqui aprendendo. Para quê? Para que o dia em que o Senhor te chamar, você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Só vai para o céu quem está pronto. Só vai para o céu quem está pronto.
Teve um dia que eu fui fazer um enterro e a pessoa estava chorando, mas ele é tão bom, por que as pessoas boas vão logo e quem é ruim fica aí? Por que Deus não leva os ruins? Não, Deus não quer ruim do lado dele, não, Deus quer coisa boa. E só Ele chama quem está pronto, os bons para andar com Ele. E às vezes a gente se revolta, levanta os punhos para os céus contra Deus, dizendo, Senhor, por que fizesse isso? Mas a gente precisa passar pelo nosso momento de processo, porque a nossa hora também vai chegar. Mas gratidão é tudo na nossa vida. Gratidão é importante. Antes de entrar na mensagem, eu quero cantar. Vamos cantar Meu Salvador? Tu lembra Meu Salvador? Lembra mesmo dela? Aleluia. Enquanto ele transporta para o meu tom ali a música Meu Salvador, eu quero que você reflita nisso. A gente não merece a graça. A gente nem faz isso aqui por ela, pelo favor. O que é a graça? É o favor de Deus na nossa vida. Mas Ele nos alcançou, Ele nos viu. Ele nos amou primeiro. E antes que meus dias fossem contados, Ele sabia que naquele dia, naquele quarto, a minha mãe ia chorar pela vida de um filho, que ela ainda nem sabia qual nome queria colocar. Ele sabia todos os meus dias e que hoje eu estaria aqui, com o coração totalmente contrito, para dizer para vocês que Jesus Cristo vive, é bom, é amoroso, é compassivo, é justo, é fiel. E Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos chamou para viver no reino de luz do Filho do seu amor. Aleluia. Você pode só fechar os seus olhos. Somente dar graças a Deus. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para resgatar o mundo pecador. Meu Salvador, meu Redentor, livraste a mim. Eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Oh, eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando o quê? Chamando o meu nome. Evani, fala.
Fábio, Davi, Márcio, Dionei, Aline, Natan, Jonathan, Samara, Cris, Adriana, Fátima, Gabriel. Ele chamou pelo seu nome, Ele chamou pelo nosso nome, e Ele escreveu no livro chamado Livro da Vida. Nós temos motivos para cantar e agradecer. Obrigado, meu Salvador. Obrigado, meu Redentor. Porque com grande amor e braço forte nos resgatou do pecado e do charco de lodo nos livrou. E colocou os nossos pés sobre a rocha chamada Cristo, a pedra angular. Eu me prostro aos teus pés e a minha vida te entrego. Oh, eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado por nos chamar, Senhor. Obrigado por nos chamar, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por acreditar em nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua poderosa mão nos alcançou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesse momento compartilhar da palavra do Senhor Jesus ao seu coração, ao meu coração, em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Verso 7. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 7. Texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Vou ler mais uma vez. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Pai, essa é a tua palavra, e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi liberada ao meu coração e agora ao coração de seus filhos. Que a tua graça e a tua misericórdia os alcance, e que essa semente, ó Pai, possa fecundar no coração dos seus servos. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, toda distração seja lançada por terra e todo impedimento agora caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro os céus abertos sobre esse lugar, mentes prontas e corações férteis para receber da boa semente do Senhor. E quem concorda comigo, diga amém. O tema da mensagem de hoje que o Senhor coloca em meu coração é: o que estamos semeando? Eu queria dividir com você, dentro desse entendimento, esta palavra, o que nós estamos semeando. Mas antes de continuar no capítulo 6, eu me recordo da instrução do apóstolo Paulo aos Gálatas, e ele finaliza o capítulo 5, lá no verso 16,
dizendo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo começa a apresentar nesse texto, ele apresenta as obras da carne e o que é? Obra são os feitos. E ele também apresenta os frutos do Espírito. O que é o fruto? É o que é gerado. Então Paulo faz questão de relatar no capítulo 5, do verso 16 e diante, ele começa a narrar a história, dizendo sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E nós aprendemos com essa fala do apóstolo Paulo, que nos revela através desse texto, que quando a gente cede a vontade aos desejos da carne, isso nos leva a uma corrupção humana. O homem se corrompe, o ser humano se corrompe, uma vez que ele permite a cair nesses desejos humanos, na sua própria vontade. Como também Paulo nos ensina que uma vez que nós andamos no Espírito, nós aprendemos o quê? Conhecimento e entendimento que nos leva à santidade e uma vida com Deus. Até aí, amém? Todos estão entendendo? Muito bem. Então, nessa introdução, eu queria que você soubesse dessa parte. E eu quero iniciar esse primeiro tópico dizendo que quando o que queremos tratar com esse tema, o que estamos semeando, e o que é, queremos perguntar a você o que é essa semente. Será que você sabe o que é essa semente? Que está no capítulo 6, em que o apóstolo Paulo, ele começa a trazer aos irmãos de Gálatas, o que é essa semente? Que semente é essa que precisamos aprender, que precisamos gerar, que precisamos semear, para depois poder ceifar dela, para depois poder colher dela? A semente é o bem que nós podemos fazer. E nós vamos discorrer isso agora no texto. Eu gostaria da sua total atenção, porque eu anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com a Igreja de Cristo. Pois fazer o bem é para quem tem conhecimento, para quem anda em busca de conhecimento. Eu quero deixar aqui a primeira rema já para você desse versículo. E a primeira rema que eu quero deixar para você é: não corra atrás de sentimentos, mas sim de entendimento. Porque existem muitas pessoas que estão correndo atrás de sentimento. Eu preciso sentir. Eu vou no culto porque eu quero sentir a presença de Deus. Enquanto você busca muito sentimento, você não consegue desenvolver entendimento. Então, o sentimento do sentir a presença é bom. Tá legal, tá tudo certo. Mas que você possa transformar isso, esse momento, em conhecimento para a sua própria vida. E guardar isso em seu coração, na sua mentalidade, para que você não se perca no caminho. Então o importante não é você sair correndo por aí afora, atrás daquilo que você pode sentir, porque sentimento passa, mas entendimento permanece. O entendimento, ele gera conhecimento. Então, mais uma vez, sentir é bom, mas ele passa, é momentâneo. Mas o conhecer, ele traz fundamento e nos leva a um crescimento na vida. Então, uma vez que eu entendo, eu conheço, eu adquiri na reunião hoje de honra e gratidão, eu estou adquirindo conhecimento da boa semente, a semente do bem, do certo a se fazer. E uma vez que eu entendo que eu tenho essa semente sobre minhas mãos, ela está em meu coração, e eu preciso desenvolver ela no corpo de Cristo, no meu ambiente de trabalho, na minha família, por onde quer que eu ande, eu preciso fazer o bem, sem olhar a quem. Esse é o chamado. Fazer o bem. Essa é a boa semente que precisa estar em suas mãos e guardada em seu coração. Amém, irmãos? E quando a gente tem esse entendimento e não vive só pelo sentimento de que hoje está tudo bem, esse momento está bem porque eu chorei, falei em línguas e foi o reteté de Jeová e agora, eu estou bem. Tá, mas o que você adquiriu de conhecimento desse momento? Então a oficina, eu reparti com vocês aqui, fiz questão de fazer essa introdução,
de que no momento da oração, eu estava buscando no meu entendimento os momentos que eu passei de crescimento na presença do Senhor. Vocês entenderam? Amém, irmãos? Estão compreendendo a mensagem? Muito bem. Agora no capítulo 6, onde nós queremos continuar a falar desse entendimento que o apóstolo Paulo está nos ensinando. No capítulo 6, o verso 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Então olha bem, o que o apóstolo está falando, o apóstolo Paulo está ensinando aqui, ele está falando, se alguém for surpreendido em alguma falta, e você vai corrigir alguém, corrige alguém, chame a atenção dessa pessoa, mas com o espírito de brandura. Quem pode fazer tal feito para corrigir alguém, mas com calma, com disciplina, com amor, com carinho, com zelo pelaquela pessoa? Brandura significa afeto, carinho, ternura. Aí você vai corrigir alguém e você vai falar o quê? Ô meu amadinho, você errou comigo, ou você vai fazer, ô miserável. Na hora da ira não é assim? Vamos, gente, somos seres humanos, vamos lá. É só eu que fico brabo? Às vezes a gente faz isso, né? Mas se eu... E segura, né? Morde a língua, trinca os dentes. Tem gente que trinca os dentes e ergue os punhos. Mas o Senhor está nos ensinando que a gente precisa tomar cuidado. E se a gente quer carregar a boa semente do Evangelho e o entendimento daquilo que nós estamos sendo transformados nesse caminho de aperfeiçoamento, a gente precisa aprender com essa fala. Paulo está dizendo assim, tome cuidado. Tome cuidado para que você também não seja tentado. Porque da mesma forma que alguém se levantou fazendo algo errado, e talvez até se for contra você, tome cuidado, porque amanhã pode ser você no lugar daquela pessoa. Tem ditados que dizem assim, não atire pedra se o seu telhado é de vidro. Não é assim? Tem um ditado assim? Então você nunca pode falar algo daquilo que você nunca viveu ou desconhece, sabendo que você está numa vida que vai passar por fases. A nossa história aqui é de fases. Nós passamos por fase. Um dia eu era um bebê, me tornei uma criança, um adolescente, um jovem, e hoje sou um homem. E assim foi com cada um. Um dia você estava no CA, depois foi a primeira série, depois terminou a faculdade, e agora você é bacharel. Eita glória! E aí? Foi fases, foi estágios da sua vida. Mas é necessário aprender. Aí o que o apóstolo está ensinando aqui mais adiante? Levai, verso 2, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E que lei é essa de Cristo? Qual foi a lei de Cristo? Ele está falando assim, levai a carga um dos outros. Fazendo assim, cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Que eu ame o próximo como a mim mesmo. Foi a lei. Ele cumpriu toda a lei e falou assim, agora vos deixo 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por isso Paulo está ensinando, vai a carga um do outro. Você está vendo que seu irmão está pesado no conduzir? Está pesado naquilo que está fazendo no proceder? É pesado na língua dele? É afiado para fazer as coisas erradas? Então vá com um espírito de brandura. Meu amado, meu querido, você não nasceu para ser assim. Não permaneça nesse lugar, isso só vai destruir você, isso vai acabar com o ministério de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, vem para o lado de cá, me dá a sua mão, eu vou orar com você. É mais fácil assim, né, irmãos? É melhor assim, não é, irmãos? Mas a nossa dificuldade é fazer isso. Por quê? Por que a dificuldade de fazer isso? Porque muitas das vezes nós não andamos como Espírito, e nós precisamos andar no Espírito. E quando o próprio texto, ele começa a narrar do Espírito, está em letra maiúscula, esse Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor.
fala de um relacionamento com Cristo, um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai. E a gente precisa desenvolver isso. Caiu o som para mim, irmãos, me ajuda aí. O som abaixou sozinho. Aí eu vou beber água para disfarçar. Glória a Deus. Você glorifica o Senhor nesse momento? Mas o que o apóstolo Paulo está enfatizando em Gálatas, do capítulo 6, o verso 7 é: o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o que eu plantei, eu vou colher. Paulo está enfatizando isso, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ou seja, tudo que eu plantei, eu vou colher. E é impossível nessa caminhada de plantio, de semear na nossa vida, eu plantar banana e colher laranja. Alguém já conseguiu essa façanha? Alguém aqui conseguiu essa façanha? Você planta banana e colhe laranja? Se conseguiu, você me ensina. Não consegue. Então, se você plantou banana, você vai colher banana, não vai colher laranja. Então, a semeadura é importante. A forma em que nós vamos prosseguir, caminhar semeando, é importante. Então Paulo está enfatizando: o que o homem semear, isso também o homem ceifará. Ou seja, essa plantação ela pode ser consciente como pode ser inconsciente, mas eu vou colher. Ah, não sei porque eu estou passando por isso. Já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Eu já fiz. Ai meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu não plantei isso. Porque às vezes tem plantações que são inconscientes. E tem também as heranças que alguém plantou para você. E a palavra, ela tem caminho para tudo isso. A palavra tem resposta para tudo isso. A palavra de Deus nos ensina tudo isso. Então a gente precisa entender que a gente vai colher, consciente ou inconsciente, vai colher de tudo que a gente semear, de tudo que a gente plantar, nós vamos colher. E o que a religião está ensinando nesse momento? A religião, ela ensina que é possível viver a mudança de comportamento. É o que a religião ensina. É o que a igreja ensina. É que os ministros estão pregando hoje, é isso. É a verdade. É possível viver uma mudança de comportamento. Mas a dificuldade toda, Michel, sabe qual é? É a gente dar crédito à palavra e se comportar, ou seja, se inclinar para essa afeição pela palavra, pelo evangelho, para a gente realmente conduzir a nossa vida nesses princípios. Aí fica difícil se comportar, porque a gente vai deixando a vida levar. E não está prestando atenção de cada passo, cada dia que amanhece é um dia propício para fazermos uma boa plantação. Porque ainda agora, nesse momento, você tem a oportunidade de semear alguma coisa. Você tem a oportunidade de fazer alguma coisa pela sua própria vida, ou pela vida de quem está do seu lado, o seu próximo. Nós temos a oportunidade de fazer coisas boas, ou seja, a semente do bem desenvolver em alguém. Até rimou, ó, que legal. A gente tem essa oportunidade. Com isso, nós entendemos que todos os dias a oportunidade para plantar alguma coisa, sendo ela boa ou ruim, ela está disposta, está escancarada diante dos nossos olhos. E qual é o problema? É o que você vai escolher. O que você vai escolher plantar? Coisas boas ou coisas ruins? A gente precisa plantar com a intenção do resultado. Como que é isso? Qual é a intenção do resultado? Eu vou me comportar bonitinho, porque eu quero terminar bonitinho. Eu vou plantar bondade, porque eu quero que lá na frente alguém seja bondoso comigo. Eu vou ser generoso com o meu irmão, porque eu quero que alguém seja generoso comigo.
Ah, não, pastor, eu sou bocudo mesmo, eu sou sanguíneo, pisou no meu calo, eu respondo logo, eu dou na cara que eu sou igual Pedro. Não, tu não é igual Pedro, não. Pedro se converteu. Pedro se converteu. O problema é que essa geração não se converte. E a gente precisa mudar o nosso hábito. Nós estamos propícios, nós somos adaptáveis. Sim ou não, irmãos? Somos adaptáveis. A gente consegue se adaptar em ambientes. A gente consegue mudar. A gente consegue. Não, mas eu não consigo. Não, você consegue, você não quer. Porque é mais fácil permanecer talvez nesse estágio. Mas hoje, a boa semente está sendo distribuída. O Espírito do Senhor, através da sua palavra, está distribuindo a semente. O que? Faça o bem. Propague o bem. Seja bondoso. Entenda que você tem deveres. Como deveres? Uma vez que você levantou a mão para Jesus, agora você tem dever. Qual é o meu dever? Ser parecido com Cristo. Ser parecido com Ele. Porque senão por que a gente levantou a mão para seguir alguém que a gente não dá nem aí para Ele? Por que vamos seguir a Cristo se a gente não quer ser parecido com Ele? Então, se nós estamos vindo ao culto, servindo a igreja, estamos no meio dessa comunidade da fé, todos chorando, reunindo no mesmo propósito, afinal de contas, rara significa isso, reunidos amando, reunidos para ficar bonito, reunidos amando, mais uma vez, reunidos, esse é o significado de rara. Mas se eu não entendo que esse poder está disponível sobre mim, eu tenho essa oportunidade de fazer isso, estar reunido amando, reunido adorando, mas eu escolho não fazer porque eu sou carrancudo, porque eu sou mais difícil, meu gênio é mais forte, eu não vou conseguir fazer uma boa plantação e boas escolhas sobre o meu futuro. Então tenha consciência daquilo que você está plantando, porque a sua plantação, sobre a sua plantação haverá consequência. Pois a boa semente é o bem que nós podemos fazer. Gálatas capítulo 6, o verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mais uma vez, porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Porque a nossa índole, ou seja, a carne no seu natural, ela só se volta para coisas ruins. Olha o que o próprio apóstolo começou a dizer sobre as obras da carne. Ele vai dizer que as obras da carne ou os feitos da carne são conhecidos como a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias. Tudo isso é a inclinação da que a carne gosta. Tudo que a carne gosta. Tudo que o ser humano, sem o senso, sem uma vida espiritual, sem discernimento do que é uma vida com Deus, se inclina a fazer, pela naturalidade da carne. Essas são as paixões que a carne começa a seduzir para que você caia. E a gente precisa de... Então essas são as obras e os feitos que a nossa carne e os desejos quer fazer. Ou seja, se plantarmos isso, nós vamos colher isso. Se você vai plantar prostituição, quem vai ser você? Se você plantar a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inveja, a porfia, a inimizade, ciúme, discórdia, o que você vai colher? Que são as inclinações, e você está plantando, porque todos os dias nós plantamos alguma coisa. Todos os dias nós tomamos decisões sobre a nossa vida, do certo ou errado a se fazer. Todos estão entendendo isso? Então todos os dias eu planto alguma coisa a respeito da minha própria vida, que acaba implicando também na vida do outro. Um exemplo, eu sou o chefe da minha casa.
Então, se a minha plantação não for boa, a consequência é grande. Eu posso colocar em ruína a vida da Raquel e a vida do Renan. Então eu preciso fazer uma boa plantação, não só nos meus atos de fé, mas também como meu ato como cidadão, como um pai responsável. Eu preparo um caminho para o meu filho, ou seja, o sucessor. Eu preciso pensar, um dia Renan vai crescer, o que eu vou deixar para ele? Aproveitar que o sogrão está aqui, eu vou mexer com ele. O sogrão está deixando herança para Raquel. Glória a Deus pela sua vida. Mas o pai pensa assim para os filhos. Não, certo, sogro? O pai pensa assim. O pai, ele quer o melhor para o filho. O nosso Salvador, o nosso papai, deixou uma herança. Ninguém deu glória a Deus, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão fracos, não. Vocês não estão crentes, não. Pelo amor de Deus. Eu digo que o nosso papai nos deixou herança e ninguém deu glória a Deus de novo. Gente, vocês estão cansados. Que enfado é esse? Que cansaço é esse? O que a gente está vivendo? Olha aí. Eu vou dar um bônus para vocês. Nosso papai deixou herança. Nós temos herança, uma terra chamada Canaã Celestial. Nós temos um paraíso. Nós temos um lugar habitável. E lá, o João viu. Lá não vai ter choro. Não vai ter mais lágrimas. Não vai ter mais dor. Não vai ter esses problemas de dor. É reumatismo, é dor na coluna, é hérnia de disco. Não, lá não haverá mais dor. Não haverá mais pranto. A Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. A gente tem herança de Cristo. Mas o que acontece na nossa semeadura aqui, na nossa plantação, a gente não está preocupado em deixar uma herança para aqueles que virão após nós. Aqueles que virão depois de nós, o que nós vamos deixar? Tem que deixar alguma coisa. Será que depois que papai me tirar dessa terra vai vir mais uns doidos, uns pastores invocados mesmo, dizendo, não, eu quero ser pastor igual o pastor Evani. Será que a gente vai conseguir deixar isso? Oh Senhor, que a tua misericórdia nos alcance. Será que os seus feitos hoje é tão agradável diante de Deus que você vai conseguir pessoas assim, não, eu quero ser igual o fulano, eu quero ser parecido com ele, era um grande homem, era uma grande mulher. Mas tendo o entendimento do certo e do errado, usando a semente do bem, eu posso colher dos frutos do Espírito. E o que é os frutos do Espírito? É o amor, é a alegria, é a paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu usar a semente do bem, que o apóstolo Paulo está falando aqui, se eu usar a semente boa, que o Espírito Santo está deixando sobre as suas mãos, em seu coração, para viver isso, você vai colher a semente do amor. Está em você? Está em você? Então plante, para você colher amor. Tem a semente da alegria, sempre feliz, sorridente. O negócio está acontecendo lá, doido lá fora. E você, a graça do Senhor me basta. É a causa de não sermos consumidos. Vai passar. O que a gente tem que lembrar no dia da aflição? Eu não sou daqui, vai passar, eu vou para Canaã Celestial. Papai já me leva, já. O passaporte já foi feito, está tudo comprado, passagem garantida. A morte é só um portal para a eternidade. A gente não deve ter medo. Então a gente precisa entender tudo isso. Ei, quem me chamou é poderoso. E quem é poderoso é fiel. E é fiel para quê? Para cumprir tudo aquilo que foi dito ao meu respeito. Ao seu respeito. Então se a gente tem essa semente da alegria, da paz, você tem paz? Você é longânimo, benigno? Então comece a usar essa semente da fidelidade. A fidelidade, irmão, honra e gratidão, fidelidade. Vamos lá, vamos pegar sobre isso aqui. Fidelidade.
Fidelidade. O único culto que a gente fala de dízimos e oferta. Aí quando fala de dízimos e oferta, está falando de pastor vai pedir dinheiro. Não, irmão. Estou pedindo só para você prestar atenção na sua adoração com o Senhor, porque nesse ministério nós tratamos os dízimos e ofertas, ou seja, a sua finança, o seu dinheiro, como adoração. Pena que nem todos entendem, mas vocês entendem. Adoração, Senhor, por quê? Porque Ele nos deu fôlego de vida, nos deu saúde, nos deu inteligência, para quê? Para trabalhar, para produzir. E se não fosse essa força, esse gesto bondoso do Senhor, que trabalho você teria? Que renda você teria, se não fosse a misericórdia dEle? Todo mês você recebe, todo dia chega um valor, por menor que seja, por pouco que seja. A Bíblia diz que nunca se viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem alguém passando necessidade aqui? Então tem pão sobre a sua mesa. Tem um alimento, tem um sustento sobre a sua mesa. Mas tem que ter justiça. O texto é muito fiel e claro. Nunca se viu o quê? Um justo. Fidelidade. O justo é o que é fiel. Fiel o quê? Ao princípio. O Senhor não pediu para sustentarmos a casa dele? E por que a gente não faz isso? O Senhor não pediu para levar provisão para a casa dele, para os menos favorecidos? E a gente sabe que aqui existe classe de pessoas. O que tem mais dinheiro, igual o Jonathan. Glória a Deus por isso, filho. Recebe, filho. O empresário. Eita, glória a Deus. E tem os mais pobrezinhos, igual eu. Mentira, mentira. Eu sou ricão, gente. Rico da graça. Rico de amor. Rico da paz e da presença, do favor do Senhor. Mas essa é a graça de Deus, esse é o favor do Senhor sobre a nossa vida, está disponível. E a gente precisa ter essas sementes em nossa mão, em nosso coração, para a gente desenvolver isso em nossa vida. Então, ou seja, o que? Eu vou plantar amor, para colher amor. Mas isso requer tempo e processo, sim ou não, igreja? Eu vou plantar amor para colher amor, pronto, vou falar de amor de novo. Mas quando é que eu sei que a minha plantação está dando boa? Que eu plantei amor e vou colher amor. Quando? Quando eu tiver o entendimento que eu estou suportando. Porque a palavra do Senhor vai dizer, em 1 Coríntios 13:7 vai dizer, pois o amor tudo suporta. Então eu vou plantar amor e o amor precisa ter tempo. É o processo. E quando eu sei que eu estou regando o amor, é quando eu estou suportando. Seja isso no seu profissional, seja isso na sua vida secular, seja isso na sua vida conjugal. Nem todo dia eu e Raquel é mar de rosa, não. Já brigamos pela pasta de dente, sim ou não? Ela aperta pelo meio, eu gostava de baixo para cima. E quando chegava para escovar o dente, estava aquela pasta toda bagunçada. Eu falei, pelo amor de Deus, faz bonitinho. Porque eu tinha toque, irmão. Ainda tem, né? Mas ela aprendeu. Mas isso nem todo dia vai ser um mar de rosa. Nem todo dia. Mas o que a gente aprende? Eu preciso amar. Por quê? Porque eu preciso suportar a dificuldade que ela tem de apertar a pasta de baixo para cima. Como eu tinha dificuldade de aprender a colocar o chinelo no lugar certo, deixava na sala. Lá no sofazinho, porque eu já chegava cansado do trabalho, já ia procurar o chinelão, 44, imagina aquela prancha na sala, e ela lá queria limpar a casa, tirava o chinelo, cadê meu chinelo? Você passou aqui? Aí eu chamava de mãozinha, a mãozinha passou. Nem todo dia vai ser um mar de rosa, mas casamento é suportar. E quando você sabe que tem amor, quando você suporta a dificuldade do outro, a fragilidade do outro. E quando você suporta, e quanto mais você suporta, você está desenvolvendo o amor em você, o amor em seu coração. Porque o amor tudo suporta.
Então, se a gente vai plantar amor, a gente precisa suportar, a gente precisa desenvolver esse amor. Eu vou plantar benignidade para colher benignidade. O que é ser benigno, irmão? É ser generoso, é ser bondoso, ser benevolente. Eu vou plantar benignidade para ser o quê? Generoso, ser bondoso, benevolente. Provérbios 3, verso 3 diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Se esse é o bem que devemos fazer, por que não fazemos? O sábio Salomão escreve em Provérbios para a gente atar ao pescoço, não se apartar da benignidade, ou seja, da generosidade. Não deixe de ser generoso, porque é um plantio. Se você gera gentileza, você vai colher gentileza. Se você gera bondade, você vai colher bondade. Mas precisa fazer. Se você não faz, você não tem o que colher. E tem gente nos dias de hoje querendo colher bondade, se a plantação da vida inteira foi maldade. Sempre malicioso, sempre maliciosa, sempre pensando no seu umbigo primeiro. Como vai colher bondade? Como vai receber? Eu me lembro que eu trabalho desde os 12 anos de idade. Trabalhei de um monte de coisa, irmãos. Já fui engraxate de sapato, já trabalhei na feira, carregando as bolsas para as madames, para levar para o carro. Já vendi picolé, já vendi coxinha, já trabalhei em obra. Eu já fui experimentado, irmãos. E aí, meu último trabalho, que eu continuo trabalhando, irmãos. A gente tinha uma empresa que era o restaurante. E aí o Senhor resolveu fazer com que a gente parasse. Não, eu quero que você cuide, porque lá no restaurante já não conseguia mais trabalhar como antigamente. Irmãos, alguns aqui de vocês até, né, passavam lá e a gente fazia gabinete lá. Eu me lembro de alguns aí. Eu não vou falar o nome não, fica tranquilo. A gente sentava, almoçava e ainda fazia gabinete. E eu não era nem pastor. Era recém-chegado na comunhão rara. Mas aí o Senhor me chamou. O pastor Vando chegou a falar para mim assim: Evani, é o seguinte, eu sei que você trabalha, graças a Deus o seu trabalho dava horário para trabalhar e servir a casa de Deus perfeitamente. Dava, só que era uma correria. 4 horas da tarde a gente encerrava lá. E quem é o dono do comércio acaba levando o trabalho para casa. Porque o funcionário é assim, bate cartão, trocou o uniforme, vai embora, está tudo certo. Mas o patrão não. O patrão tem que pensar na promoção do outro dia para comprar tudo de novo. Porque o comércio, o restaurante, principalmente esse, e por ter experiência, é o único comércio que você já abre devendo. Você tem que comprar, fazer primeiro, gastar primeiro para depois receber. Olha só que coisa. Talvez você nunca pensou nisso. Então o comércio, vender comida, trabalhar com comida é assim. Primeiro você gasta para depois receber. É bem parecido com a vontade de Cristo, né? Ele deu a vida por amor a nós, sem a gente nem ter amado Ele. A gente nem era nascido. Mas Ele acreditou que a gente um dia ia estar sentado aqui, ouvindo a sua palavra, comendo do seu alimento, da sua comida, e dizendo: Pai, muito obrigado, eu te dou graças. Assim é a nossa vida, assim é a nossa jornada com Deus. E aí o Senhor parou tudo, fechou a bica, acabou. Veio a pandemia, acabou com tudo, as minhas reservas acabaram, o meu sonho era abrir mais um outro restaurante, outro lugar, e não tinha como, foi acabando, foi dificuldade, o Senhor falou assim: para, vai cuidar das minhas ovelhas. Eu falei: mas como vai ser como vai ser meu sustento, como é que vai ser? Não, eu sempre trabalhei, sempre fiz assim. Por quê? Eu era acostumado a viver daquele jeito, sempre com a força do meu braço, sempre confiando naquilo que eu podia fazer.
nascido em família pobre, não tenho faculdade. Mas o Senhor nunca deixou faltar o pão. O Senhor nunca deixou. Passamos aperto? Sim. Nossa família passou, meus irmãos estão aqui para contar melhor a história. Sim, mas o Senhor nunca deixou faltar o pão. Então sempre trabalhei, sempre sabia o valor do trabalho. Mas um dia o Senhor falou assim, agora quero que você apacenta. Mas para entender isso, irmãos, na cabeça de um homem que trabalhou desde os 12 anos de idade, é preciso o quê? Desconstruir alguma coisa. E sabe o que eu tive que aprender? Aprender a aceitar o favor, a bondade de alguém. Deus me conduziu num caminho a chegar a um ponto em que eu estava num aperto tão grande que eu falei, tá, tu me chamou, e agora? O que vai acontecer? Não tem dinheiro, tem conta para pagar, o carro já venceu a prestação. E agora, o que eu vou fazer, Senhor? Tu me chamou, eu não aguento, o que eu vou fazer, Senhor? Eu desbrucei no berço do meu filho e falei, tem conta para pagar amanhã, o que eu faço? Dormi, muito mal, preocupado. No outro dia fui visitar um irmão, fui buscar um aparelho para a igreja. Quando eu chego naquele lugar, quando eu estou chegando naquela casa, a mãe daquele irmão chegou e disse assim, meu amado pastor, eu estou a semana toda pensando em você, Deus me colocou você no coração, peraí, que eu tenho um negócio para você. Entrou, saiu, pegou um envelope, chegou até a mim e disse aqui ó, tó, o Senhor Jesus mandou te entregar. E eu olhei, eu falei, a provisão chegou. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era. Deus falou no meu coração, a provisão chegou. Mas o coração do Evanir, como é que estava? O coração do Evanir, como é que estava? Eu precisava aprender a receber. E às vezes nós passamos por dificuldade, por momentos na nossa vida, para a gente aprender a receber, como também a dar. Porque até então eu só era o abençoador. Eu sempre tive para abençoar, e glória a Deus para isso. Sempre pude ajudar, sempre pude contribuir. Mas chegou o momento agora de receber, e para mim era difícil entender isso, muito difícil. Mas eu precisava entender, eu precisava aprender. E só tem um jeito, Deus te levar no processo, te levar numa área da sua vida em que Ele vai provar você em determinados lugares, para você entender o seu chamado e o seu lugar no corpo de Cristo. Se eu não passasse por isso, eu não teria vida pastoral, não teria história para te contar, não seria marcado nessa terra, não teria o que ensinar. Eu quero dizer que uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor, Ele cuida de você. Eu peguei aquele envelope, orei pela vida da irmã, agradeci por ter abençoado a minha vida. Todo constrangido, coloquei no bolso, terminei o que tinha que fazer, botei no carro, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri, quando chamei minha esposa, falei para ela que eu abri, era o valor certo da prestação e da conta que eu tinha para pagar. Quem faz isso? É o Pai, é o Senhor. E Ele disse, cuida das minhas ovelhas e eu vou cuidar de você. Eu disse, Pai, então me ajuda, porque eu preciso ter um coração mais ensinável, mais submisso com isso. Então eu tinha dificuldade, irmãos. Até hoje ainda sou constrangido com alguém, pastor, quero te abençoar com isso aqui, isso aqui. Posso contar aqui, vou falar do Fábio. Fábio me abençoou nas férias. Vem, pastor, tirar uns dias aqui, você está de férias, vem passar um dia aqui com a gente aqui em Conceição. Fui com o Fábio. Mas o constrangimento, está tudo certo, pastor. Ô Fábio, tem que pagar. Não, está tudo certo. E eu fiquei constrangido. Não fiquei? Fiquei constrangido. Porque eu sempre gostei de fazer, mas Deus está falando, você tem que aprender a ganhar. E tem gente que não ganha porque não quer aprender. Tem gente que não vive porque não quer ceder. E tem gente que pode dar e não dar porque é egoísta, porque é mesquinho, avarento.
Deus não fez o ouro e a prata para ser o Deus da sua vida. Deus fez o ouro e a prata e todos os bens para servir o homem. O homem é dominador de todas as coisas, não é para ser dominado pelas coisas. Nós estamos num tempo em que as coisas estão dominando o nosso ser. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas são mais importantes do que o chamado, do que o ofício, do que a palavra, do que a vontade, do que aquilo que nós somos chamados, designados para fazer. Então nós precisamos entender. Irmãos, eu não ia falar nada disso na minha vida, não está aqui no esboço. Mas o Senhor sabe para os filhos o que Ele está falando. O Senhor sabe. Então é necessário a gente entender, como diz aqui em Provérbios, o sábio Salomão colocou: não te desamparem da benignidade, da fidelidade, ata e escreve, e coloca na tábua do teu, ata em volta do teu pescoço, e escreve na tábua do teu coração, porque esse é um bem de Deus a se fazer. Isso é um bem de Deus a se fazer. Então não te aparte disso. Você pode dizer um aleluia? Você pode dar glória a Deus? Tem alguém entendendo essa palavra, irmão? Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha aqui a semente. Olha aqui Paulo ensinando novamente a semente. Não nos cansemos de fazer o bem à semente, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então você não pode, hoje eu vou ofertar, hoje eu entendi a palavra, eu vou fazer para o Senhor. Aí chega amanhã, esqueceu tudo, não vai fazer mais. Por quê? Desfaleceu, desistiu, esmoreceu no meio do caminho, parou, porque não houve entendimento, viveu o momento. E Deus não está chamando a mim, a você para viver momento. Ele está chamando a gente para ver com entendimento e viver de glória em glória, e viver com sabedoria, e viver o poder e o milagre, os prodígios do Senhor na nossa vida. Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão entendendo essa mensagem? Então nós precisamos viver hoje o tempo da oportunidade de fazer o bem ao próximo e a você mesmo, pela aceitação da palavra que traz o entendimento. Ao próximo, na garantia de um grande plantio, visando uma colheita mais tarde. Como assim? Abençoe o próximo. Seja generoso com alguém. Abençoe alguém. Faça alguma coisa boa por alguém. Talvez não é aquele alguém que vai retribuir a você, mas lá na frente, o Pai vai te devolver tudo em dobro, porque o Pai não fica devendo favor a ninguém. O Senhor não fica devendo favor a ninguém, Ele é generoso. Então nós precisamos aprender que a boa semente precisa ser plantada. A gente precisa ter esse entendimento e desenvolver isso. O que nós queremos com esse sermão é corrigir, irmão, é corrigir o solo para uma boa aceitação da semente. Nós estamos hoje corrigindo o solo. Qual é o solo hoje? Hoje o solo é o seu coração. Ou pode ser a circunstância em que você está vivendo. E através dessa palavra nós estamos corrigindo o solo, porque precisa arar essa terra. Talvez o solo do seu coração está terra batida, seca, a palavra está batendo, a semente vem, mas não fecunda. Você não consegue absorver em você generosidade, amor, bondade, sinceridade. Por quê? Porque a terra do seu coração é solo batido. Mas o Espírito do Senhor hoje está arando a terra do seu coração. Para quê? Para que a boa semente possa entrar e fecundar e gerar o fruto no tempo e na estação certa. Mas o que nós precisamos fazer é aceitar a semente. E agora fazer o que? Regar. Como é que eu rego essa semente? Talvez com as suas lágrimas. Porque nesse processo em que eu vivi, o Senhor me deu uma visão, eu me vi como uma árvore plantada no deserto. Que isso? Eu tive uma visão. No momento de escassez na minha vida, Janaína, eu me vi plantado num deserto como uma árvore. Mas como é que uma árvore sobrevive num deserto? As minhas lágrimas regavam as minhas raízes. O Senhor me deu essa visão no dia mais terrível da minha vida.
E o que eu entendi? Então é tempo de chorar. Por quê? Porque eu preciso da minha raiz regada, senão eu não vou suportar. Talvez você não está tendo entendimento, mas hoje o Senhor está arando o seu coração, dizendo: ei, é tempo de chorar? Então chore e regue as suas raízes. Senão você não vai suportar o calor ou o frio. Tudo vai passar. A vida aqui é passageira, tudo é momentâneo, tudo é uma fase. Mas o que nós vamos deixar marcado pela fase? Como nós vamos marcar as fases da vida? Como eu citei algumas memórias aqui para vocês. Algumas coisas que me marcou na bondade e no favor de Deus. Porque falar das aflições, a gente fala muito, a gente reclama muito, irmãos, e agradece pouco, isso é verdade. A gente pede muito, mas dar pouco. E hoje, por ser um culto de honra e gratidão, é o culto propício para falar sobre isso. E eu quero gastar tempo para falar sobre isso com vocês. Gastar não, aproveitar. Para quem entende. Está sendo bom aí, irmãos? Está dando para comer dessa comida? Está dando para comer dessa comida, irmãos? Vocês me aturam mais um pouquinho? Oh, a média diminuiu. Já estou encerrando. O que queremos com esse sermão é corrigir o solo para uma boa aceitação da semente. Hoje o solo é o seu coração, como também pode ser o cenário de vida em que você se encontra. Hoje, por ser o culto de honra e gratidão, é o culto em que nós nos apresentamos ao Senhor com as nossas finanças. Cabe você julgar se você deve plantar ou não, investir ou não nesse ministério. Hoje é o culto de honra e gratidão. Cabe você julgar se vale a pena mantermos a porta do Salão Hermínia aberta para o próximo culto. Se vale a pena ouvir o pastor Evani, o pastor Miquel e os demais pastores que pregam aqui, falar de uma palavra que salva, cura e liberta, que vai de confronto à sua alma, para chacoalhar você e fazer você andar no caminho certo. Será que vale a pena manter essa obra? Será que vale a pena a gente continuar pregando nesse lugar? Será que de fato estamos transformando, curando pessoas nesse lugar? Será que existem pessoas curadas para curar no nosso meio? Será que você é um curado para curar? Será que você pode julgar o que está acontecendo em nosso meio? Será que você pode entender o porquê de celebrar o Senhor com honra e gratidão com a sua semente, mas com alegria, sabendo que você é um participante da causa, da obra do Senhor? Se você não tem condições de fazer, então você abençoa. E a pior situação é aquele que tem condição de fazer, não faz, mas só critica. Está na mão do Senhor. Mas eu louvo a Deus, porque Ele tem os seus meios e os seus métodos. E na obra do Senhor, Ele nunca fez os grandes feitos com multidões. Ele nunca fez os grandes feitos com multidões. O culto da família, a igreja estava lotada, né, pastor Miquel? Culto de honra e gratidão, ainda tem muita cadeira vazia. Mas é com pouco e a gente vai fazer muito. Gideão estava malhando o trigo no lagar. No lugar impróprio. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas foi ali que o anjo do Senhor apareceu e chamou ele de homem valente. É nesse cenário, talvez, que você está vivendo da escassez. E é nesse cenário que a gente olha, meu Deus, será que a gente vai para a nossa casa quando? Eu não sei. Mas eu sei que a gente vai. O meu coração está projetando uma data. O meu coração projeta dezembro. A primeira semana de dezembro, eu já quero estar lá. Será que eu posso ouvir um amém? Gideão malhando o trigo no lagar, foi ali que o anjo do Senhor apareceu, chamou ele de homem valente e mandou ele vencer os medianitas. E a multidão dos medianitas, a quantidade, a Bíblia diz que eram como gafanhotos espalhados sobre a terra. Era muita raça de gente. E o Senhor, o anjo do Senhor diz que Gideão iria ferir como se fosse um só homem.
o que está sobre essa igreja, o que está sobre a nossa vida, a palavra do Senhor sobre essa casa, foi essa: assim como foi nos dias de Gideão, também será nos dias da comunhão rara. O Senhor vai fazer do pouco o muito. Agora, e se vai fazer, pastor, por que você está falando? Eu só estou incentivando você a estar dentro do pouco, a ser os poucos que vão agir, e não ser aqueles que vão ficar de longe olhando. Será que vai? Será que vai subir o teto? Será que vai ter isso? Será? Ou você vai ser aquele que, como a viúva, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu dou oferta ao Senhor. E o Senhor Jesus estava lá olhando. Vejam, olha lá o avarento que podia dar mais e só deu a sobra. Mas olha aquela viúva, o pouco que ela tinha, ela deu e deu de coração. Essa é a oferta boa. Essa é aquela que chega como um cheiro suave. Deus quer fazer grandes coisas. É com pouco. É com o que a gente tem. E aí os irmãos do financeiro ficam doidos comigo, né? A galera aí da ADM. Cadê a galera da ADM? O Xande já caiu o cabelo, irmão. Já não tem mais cabelo. Mas a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. A vontade de dizer, Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero dizer para você, vai acontecer. Vai acontecer. E aqui eu encerro a ministração dizendo para você, hoje, culto de honra e gratidão. Será que a gente entende que podemos fazer grandes coisas com a semente, mesmo sendo pequenininha, ou um grão de mostarda? Talvez seja a sua fé hoje, pequenininha, mas vem com o pouco que você tem, mas vem com fé, vem com alegria, com discernimento. Eu vou dar o que eu tenho, eu vou abençoar da forma que eu posso, mas eu estou nesse negócio chamado obra de Deus. É difícil falar de dinheiro sobre a igreja, com a igreja. É difícil falar de finança, por quê? Porque é o único momento em que a gente briga com um Deus chamado Mamon. E é uma briga feia, porque ele compete com Jesus. Porque infelizmente o homem dá muito valor à posse, ao dinheiro. E não entende que sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração, existe o poder do domínio. E você está aqui para dominar sobre as finanças da sua vida. Você é aquilo que você acredita ser. Você só faz aquilo que você acredita que pode fazer. A gente não é aquilo que o sentimento está manifestando no momento. Se você está triste, eu sou triste. Se você no momento estava falido, acabou para mim no meu momento. Eu cheguei a um momento de um aperto total. Mas eu olhei e falei, tá, Senhor, e agora? Eu fui buscar o socorro aonde? No alto. Em quem podia falar comigo. E o que nós estamos fazendo? Plante a boa semente. Não deixe que as pendências e as coisas naturais desse mundo venham roubar de você a bondade que há em ti. Venha roubar o bem que há em ti. Não deixe que Satanás venha usurpar de você. Não deixe que o tentador venha dominar o seu entendimento. Mas hoje, pelo poder da palavra liberada ao seu coração, tome posse dessa boa semente e comece o seu plantio de uma forma diferente. Comece a fazer algo diferente. Eu falei do estado emocional, eu falei do espiritual e eu falei do financeiro, mas falei a palavra de Deus ao seu coração. E agora, pastor, cabe a você julgá-la. Cabe você viver. Cabe você desenvolver. Agora, cabe você decidir o que você quer para o seu amanhã. Eu te convido nesse momento a se colocar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. O ministério de louvor pode vir adorar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Enfim, eu termino dizendo o que estamos semeando.
Qual a semente que tem aí? Tem bondade? Tem bondade? Tem glória a Deus aí, irmãos? Quando a bondade chega, tem bondade? Tem amor? Aleluia. O Ministério de Louvor vai estar preparando uma canção e nesse momento eu quero fazer um convite. Gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Existe alguém nessa noite que gostaria de mudar a sua história, a sua vida? Essa é a sua oportunidade. É o tempo oportuno para você fazer o bem sobre você. Você quer receber dessa semente? O Senhor de todas as coisas está aqui. Aonde está você? Aonde está? Tem algum irmão e irmã que compreendeu a palavra e quer viver a mudança no entendimento? Tem alguma pessoa que quer viver a mudança sobre a sua vida sentimental, sobre o entendimento da finança, viver a bondade, viver os princípios do Senhor, aprender de tudo aquilo que nós falamos aqui por intermédio dessa mensagem? Plantar com consciência, plantar com entendimento, semear no Espírito para colher do Espírito. Tem alguém nessa noite? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre nós derrame a sua paz, a paz que sobrecede o nosso entendimento. A paz de Deus que esteja sobre a nossa vida. Vamos adorar o Senhor. Te amo, Deus.